Vamos tratar agora de um ponto muito importante. Olha o que diz o artigo 302 do CPC. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se: inciso 1, a sentença lhe for desfavorável. Inciso 2, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não forneceu os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Inciso 3, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Inciso 4, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Esse dispositivo trata da necessidade de a parte que obteve a tutela provisória indenizar a parte contrária pelos prejuízos que ela venha a obter, se a tutela não for confirmada. Então, isso é algo muito sério. Se você pede uma tutela provisória e depois não ganha o processo, o teu cliente vai ter que pagar os gastos que a parte contrária teve. Até por isso, a depender da situação, se você vê que não é tão provável que ela ganhe em caráter definitivo, você pode não pedir a tutela provisória. Você pede se você vê que ela realmente tem razão, ou se eventualmente a tutela não tiver aptidão para causar muitos prejuízos para a parte contrária. Mas eu vou te contar aqui um caso, pessoal, muito interessante. Olha, esse caso aqui foi muito emblemático, eu gravei já um vídeo sobre ele, 2 vezes sobre o mesmo assunto, de tão importante, para você ver a seriedade disso. O autor foi lá e pediu uma cirurgia e o plano de saúde recusou. Ele ajuizou uma ação pedindo para que o plano fosse condenado a fazer a cirurgia, a realizar a cirurgia em determinado prazo, era uma situação de urgência, e o juiz concedeu a tutela provisória. A cirurgia custava em torno de R$100 mil. O plano foi lá e realizou a cirurgia. Aí, pessoal, o advogado do autor, sabe o que ele fez? Ele foi lá e pediu a desistência do processo. Ele disse assim: olha, excelência, o objetivo do processo era obter a cirurgia. A cirurgia já foi realizada, então eu peço a desistência do processo. Beleza, o advogado do plano de saúde focou na dele, só esperou o juiz confirmar, beleza. Extingue o processo sem resolução do mérito diante da desistência do autor. Aí, meu irmão, depois que transitou em julgado, o plano de saúde foi lá e ingressou com cumprimento de sentença, com a liquidação ali dos prejuízos, nos próprios autos, requerendo o ressarcimento pelos R$100 mil de prejuízo que ele havia tido. Porque o autor desistiu do processo. O juiz não chegou a confirmar a tutela provisória, portanto. O autor perdeu a causa, mesmo tendo razão. Olha só o que diz esse dispositivo do Código de Processo Civil. Veja aqui que interessante na tela. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. A parte que desiste é considerada sucumbente, tanto é que ela tem que pagar honorários para a parte contrária. Então, o autor, mesmo tendo razão, muito provavelmente ele ia ganhar no final, se o juiz deferiu a tutela provisória, muito provavelmente ele ia confirmar na sentença. Ele teve um prejuízo de em torno de R$100 mil por causa desse ato processual do seu advogado, de pedir a desistência. Ele não poderia desistir. Ele tinha que esperar o juiz sentenciar. Quando o juiz profere a tutela provisória, o autor ainda não ganhou. Ele está só decidindo provisoriamente. Lá na sentença, se ele não concordar, ele pode dizer assim: cara, eu me equivoquei. Quando eu fui ver aqui, o plano de saúde não cobria essa despesa. O autor ia ter que pagar. E quando ele pede a desistência, é a mesma coisa. Agora, olha que situação mais delicada, pessoal. Imagine você falar isso para o teu cliente. Olha só, vamos pensar aqui a cirurgia R$100 mil. O advogado ia ganhar no mínimo R$10 mil aí de honorários advocatícios. E agora ele vai ter que dizer para o cliente dele o seguinte: olha, eu fico imaginando, né? Quando ele foi lá contar a notícia, olha, nós ganhamos a liminar, você vai ter a cirurgia, beleza, o cara fez a cirurgia e depois ele vai ter que dizer: olha, tem uma notícia para te dar. É que a gente acabou perdendo o processo, né? Teve uma questão lá processual. E aí agora tu vai ter que pagar R$100 mil para o plano e mais R$10 mil para o advogado dele de honorários.
cara, só de pensar, eu fico assim, meu irmão, isso aqui é uma notícia muito triste. E aí eu fico pensando, e o cliente perguntando assim, mas por quê? E o cara tem que assumir o risco, assumir o erro. Não é porque eu cometi um erro. E se ele não disser, talvez esse cara vai procurar um outro advogado para saber o que foi. E quem sabe até cobrar os prejuízos que ele teve. É uma situação, e a gente vê assim um detalhe processual. É por isso, pessoal, que eu sou entusiasta do processo civil. Eu decidi me especializar no processo. Eu disse assim, cara, dominar o processo é muito importante. Se você domina o processo, você tem um leque de atuação maior. O direito material, às vezes, você vai ali, pesquisa rapidamente, você vê ali, né, dá uma, a depender do caso, né? Poxa, essa pessoa tem direito ou não. Já o direito processual não, porque você vai ter que saber de todos os atos processuais, né? Vários atos processuais durante todo o processo, você tem que conhecer o processo durante todo o seu transcurso. Então, assim, é muito importante sempre estudar o processo civil. Eu te aconselho a continuar. Você está aqui estudando, está de parabéns, e ter esse hábito de estudar o processo, o direito material e o processo. Porque é o seguinte, perder no direito material não é tão dolorido. Ah, poxa, é chato você perder, o juiz entendeu que você não tem o direito. Mas perder no processo, aí dói. Porque você sabe que tem o direito, você sabia que tinha razão, mas aí você, por causa de uma questão processual. Eu lembro que um dia eu assisti a uma palestra de um assessor do ministro da STJ, ele disse o seguinte, cara, o indivíduo tinha razão, sabe? Chegou lá um recurso sobre questionando determinados índices de atualização. Ele disse assim, eu vi que o cara tinha razão, era o entendimento do STJ. Só que ele deixou de indicar o dispositivo da lei federal que tinha sido violado. E aí o ministro disse assim, súmula 284 do STF, salvo engano, que aqui fala deficiência na fundamentação. Olha só, quando você vai indicar um dispositivo que foi violado, você tem que indicar o dispositivo por completo. Se for um inciso, qual que é o inciso? Se você falar assim, tipo, artigo 200, e não falar inciso, o STJ entende que é só o caput. Então, se a violação foi ao inciso, teu recurso já não é conhecido por causa desse detalhe. Enfim, no exemplo. Aí, e ele disse assim, sabe o que é interessante? Eram uns 3 milhões que o cara ia economizar. O cara ia economizar uns 3 milhões se o recurso tivesse sido conhecido. Ou seja, ele tinha razão, o STJ sabia que ele tinha razão, mas ele descumpriu um detalhe que custou mais de 3 milhões. Então a gente vê que investir no direito processual, especialmente, não é só uma despesa, é investimento, como o nome diz. Se você pensar aqui, quanto que você pagou nesse curso? Só esse bloco aqui já valeria a pena o investimento. Não é? Então, assim, o preço do curso é muito menor do que o seu valor. Até porque um dos diferenciais dos meus cursos é que o acesso é vitalício e com direito a atualizações. Se eventualmente esse tema tutela provisória for atualizado, sair alguma novidade, eu vou colocar no curso. Você não precisará comprar outro para se atualizar. Esse curso estará sempre atualizado. Então, agradeço aí a confiança e esse meu trabalho aqui é para ser uma parceria entre a gente. Você reconhece o meu trabalho adquirindo o meu curso e eu faço essa parceria de te dar o máximo de conteúdo possível, de forma sempre atualizada. Bacana? No próximo bloco a gente continua.